o que é necessário colocar dentro de um TCC, né? O que você vai usar para se basear, para criar o seu trabalho de conclusão de curso. Então, livros, tá? É muito importante você pesquisar em livros, tá? Então, livros da sua área, livros didáticos, então, livros que tratam do assunto que você quer estudar, que você quer pesquisar. Então, pelo menos coloque aí, pelo menos use 2 livros no seu TCC. Isso vai enriquecer bastante o seu trabalho. Eu vou te mostrar aqui onde você vai encontrar esses livros. Tá? Então, os livros são uma fonte de pesquisa muito segura e reconhecida. Eles têm autoridade científica, né, no mundo científico e têm credibilidade. Só tem um problema, um porém. Nem sempre esses livros estão atualizados recentemente, tá? Então, a gente vê aí, acaba vendo livros muito antigos. E não tem nenhum problema, porque muitas vezes esses livros antigos são de autores renomados da sua área. Então, por exemplo, um livro de Freud, um livro de Paulo Freire, enfim, vários livros de autores de determinadas áreas, né, precisam ser citados caso o seu trabalho esteja abordando algum tema específico, né, que tem algum autor renomado. E é muito importante, tá? E a recomendação que eu dei lá na live 2 é usar materiais recentes, pelo menos dos últimos 5 anos. Mas, nesse caso, é para artigos e trabalhos acadêmicos, como as monografias, dissertações e as teses, tá? Em caso de livro, não tem nenhum problema, porque os livros, normalmente, né, eles são mais antigos e não tem nenhum problema se você usar livros de 5 anos atrás, tá bom? Mas se você for usar, não, porque você deve usar. Quando você for usar artigos científicos e os demais, né, trabalhos acadêmicos, você precisa utilizar pelo menos dos últimos 5 anos, tá? Entre 3 e 5 anos, tá? Alguns orientadores, algumas bancas exigem que seja dos últimos 3 anos, tá? Mas 5 anos é bem aceitável ainda, ok? E aí você precisa pesquisar artigos científicos para embasar o seu trabalho, outras monografias, né? Outras dissertações, que são trabalhos a nível de mestrado, e teses, que são trabalhos a níveis de doutorado. Tá? Então, você precisa consultar esses materiais que vai enriquecer o seu TCC. E aí, onde você vai pesquisar esses materiais? Normalmente, nas bibliotecas virtuais você vai encontrar os livros, né? Os artigos científicos você vai encontrar nos bancos de dados científicos e nas revistas acadêmicas ou periódicos. Então, a diferença, né? O que são periódicos? Periódicos online, que a gente vê. Periódicos nada mais são do que revistas científicas, tá? Revistas acadêmicas. Só que são chamados de periódicos, criou-se, né, essa nomenclatura de periódico porque são publicados também periodicamente, por exemplo. Então, tem uma periodicidade de algumas têm a periodicidade de 3 meses, outras de 6 meses, tá? E aí convencionou-se a chamar periódico. Mas periódicos nada mais são do que revistas científicas, tá? Então, as revistas, elas contemplam vários assuntos de uma mesma área. Então, é o seguinte. Eu tenho aqui um exemplo, 5 artigos da área de engenharia ambiental, de temas diversos. Dentro da engenharia ambiental, tem diversos temas. Então, eu tenho um exemplo, 5 artigos. Esses 5 artigos estão contemplados dentro de uma única revista que foi publicada, um exemplo, em agosto de 2020. Então, aqui eu tenho uma revista. A revista, ela contempla artigos de uma mesma área. Então, a minha revista é da área de engenharia ambiental, ou é o periódico de engenharia ambiental. Dentro de um banco de dados científicos ou de uma base de dados científicos, eu tenho várias revistas reunidas, tá? E é isso que a gente vai ver aqui. Então, o conjunto de artigos científicos reunidos formam uma revista e um conjunto de revistas formam um banco de dados científicos, tá? A gente vai ver isso na prática para entender melhor, só estou explicando o conceito. Os portais de trabalhos acadêmicos também vou mostrar para vocês como acessar, como ter acesso e achar esses materiais, e os repositórios das universidades. As universidades, principalmente as universidades federais de todo o Brasil, possuem um repositório. O que é um repositório? É como se fosse um depósito virtual, um depósito online, onde todos os alunos, todos os estudantes daquela instituição, então, todos os estudantes da Universidade Federal do Ceará,
que já finalizaram a etapa do TCC, que já tiveram o seu TCC aprovado, eles depositam esses trabalhos aprovados nesse site online, né, nesse depósito online, para ficar lá disponível para toda a comunidade acadêmica. Então, todo mundo pode ter acesso a esses trabalhos que já foram aprovados, certo? De diversas universidades.